querido, minha aluna querida, que bom te receber aqui. Estou muito feliz para mais um encontro. Vem comigo, que é sucesso. E digo mais, por favor, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho e comentar, porque quanto mais vocês fazem isso, mais me incentivam e me ajudam a poder produzir conteúdo de qualidade para você. Então, vamos embora. Sem mais delongas, hoje eu vou comentar com vocês a respeito da correção da redação do vestibular da UERJ, um ponto muito importante para você entender como que é feita a correção dessa redação. No Enem, existem aquelas 5 competências, vocês sabem, 200 pontos cada uma, vocês entendem quais são os critérios de correção da banca. Na UERJ, esse tema é um pouquinho mais fechado, digamos assim. Embora haja um artigo no site da revista UERJ, Revista do Vestibular UERJ, comentando os aspectos da redação. O nome do artigo é até Para Pensar a Redação UERJ. Enfim, resolvi trazer para vocês o que a gente pode extrair daquele artigo para entender como é feita a correção da redação. Beleza? Então vamos juntos, vem comigo. Primeira coisa que você precisa é conhecer a sua banca, entender o que a banca espera da sua redação. Qualquer banca vai esperar que o aluno cumpra as exigências da norma padrão, ou seja, utilize corretamente a pontuação, crase, concordância, regência, entram os aspectos gramaticais, uso da vírgula principalmente, tudo isso vai estar ali englobado. O outro ponto que é importante é que o seu texto ele seja coeso e coerente. O que eu quero dizer com isso? Que a sua redação respeite uma estrutura lógica, que ela faça sentido. Porque imagina, você escreve num parágrafo uma coisa, no outro parágrafo você muda completamente de ideia, o texto fica confuso. Ou então as ideias se repetem, porque você não fez um planejamento textual, e aí vira uma miscelânea, enfim, o texto vira um emaranhado de ideias que não se integram. Isso é prejudicial. Então, a banca ela quer que você construa um texto que observa a norma padrão, que é coeso, coerente, que faz uso dos mecanismos de coesão, dos conectivos, um texto que aborda um posicionamento e consegue trazer uns argumentos embasados. Então, isso é outro ponto importante. E eu te pergunto agora, você já leu esse artigo que fala da redação da UERJ? Ainda não leu? Então, vem comigo até o final desse vídeo e depois que você terminar, corre lá no site da revista do Vestibular UERJ e leia, porque ele é importante para você ficar por dentro do que a banca espera de você. Para pensar a redação UERJ, esse trecho que eu trouxe aqui, ele é do João Cabral de Melo Neto, mas ele está lá no livro Redação Inquieta, do professor Gustavo Bernardo. Eu tenho esse livro, Redação Inquieta, maravilhoso, para justamente ajudar o professor a abrir a mente do aluno para pensar na estrutura de uma redação. Ele é bem interessante, também indicado para os alunos, embora tenha uma linguagem um pouquinho até mais técnica, mas é bem legal. O professor Gustavo Bernardo, ele é da comissão do vestibular da UERJ, então é interessante mais ainda que vocês leiam esse artigo que eu mencionei, porque ele foi elaborado por este professor. E aí, lá no livro Redação Inquieta, nós temos: escrever é estar no extremo de si mesmo, e quem está assim se exercendo nessa nudez, a mais nua que há, tem pudor de que outros vejam. O que deve haver de esgar, de tiques, de gestos falhos, de pouco espetacular, na torva visão de uma alma no pleno estertor de criar. O que significa tudo isso que João Cabral de Melo Neto trouxe? Que quando você escreve um texto, você coloca ali o mais profundo do seu ser. E é por isso que as pessoas têm tanto medo da escrita, porque quando elas praticam, elas estão colocando um pedaço delas no papel. E isso traz uma certa insegurança, porque você sabe que alguém vai ler o seu texto e vai te avaliar. Isso traz medo, vai avaliar o seu pensamento, o que está ali de profundo dentro de você.
é quando você se despe. Por isso que ele colocou aqui essa nudez. O texto é deixar a pessoa te ver por dentro. Olha que coisa fantástica. João Cabral de Melo Neto, sempre nos brindando com excelentes poesias. E ele traz, nesse artigo, a dificuldade de escrever, que é natural, que é normal, deriva da dificuldade de ter opiniões próprias. Exatamente, porque você, para poder escrever, precisa primeiro pensar. E para pensar, você precisa ter conhecimento. Você precisa reunir informações e conseguir depois colocá-las no papel. Aliás, reunir informações, formar uma opinião e depois colocar no papel. É um processo gradual, é um processo que não ocorre do dia para a noite. Por isso que eu digo, quem quer escrever uma boa redação passa por um processo de estudo. Não ocorre do dia para a noite, é um processo de leitura, de treino, de leitura, de treino e por aí vai. A construção de uma opinião pessoal ou de uma ideia própria é muito difícil, demandando pesquisa, reflexão, paciência, silêncio, introspecção e elaboração. E aí vem a redação do vestibular exigindo tudo isso de você em 90 minutos no máximo. É complicado, por isso que você precisa treinar, praticar, que é para você conseguir estruturar o seu pensamento, criar o seu passo a passo, utilizar um planejamento textual para que tudo faça sentido e funcione. E aí nós temos uma frase que o professor Gustavo Bernardo gosta muito de utilizar, é essa: penso, logo existo. Ou, o que é o mesmo, duvido, logo existo. Ele critica e diz que as pessoas param muito nesse penso, logo existo, e esquecem o restante do pensamento do Descartes, que seria duvidar. Duvidar para existir, duvidar para formar uma opinião, duvidar para conseguir construir o próprio pensamento. Esta sentença nos permite concluir que quem não duvida, não pensa. Quem só tem certezas, as quais repete sem parar, já não pensa mais. Você se deixa ser guiado pelo pensamento dos outros. Então, essa é a crítica. O que nos leva à segunda pergunta. E aí temos a redação argumentativa. Defesa de opinião própria, uso de argumentos articulados e a sustentação da defesa da sua opinião. Esses são os pilares do texto argumentativo. O que constitui um argumento é um conjunto de evidências articuladas. Galera, vem comigo. O que é essa evidência articulada? São os elementos que vão te ajudar a embasar, a fundamentar a sua tese. Você aí que quer cursar direito e está me ouvindo, essa palavra vai fazer parte da sua vida acadêmica e profissional. Fundamentar. Fundamentar significa você trazer um repertório que vai fortalecer aquilo que você diz. No mundo jurídico, esse fundamentar ele está muito associado ao uso da doutrina e ao uso da legislação. Aqui, para a gente, com a redação, ele vai estar ligado ao uso de argumentos de autoridade, argumento por evidência, dados estatísticos, essa comprovação, para mostrar que você não formou a sua opinião, a sua tese, de uma hora para outra, que você passou por um processo de amadurecimento daquela ideia. Então, seguindo, os argumentos precisam ser tanto suficientes e pertinentes quanto válidos e verdadeiros. Válidos e verdadeiros. Não adianta mentir, se informar pelo WhatsApp. Vamos falar agora especificamente a respeito da correção da redação. A correção da redação da UERJ é presencial. Então, aqui já temos mais um ponto de diferença para o Enem, que os professores corretores recebem os textos e fazem a correção de onde eles quiserem. Ela é feita em equipe, no campus da universidade. A correção assume a subjetividade da tarefa e busca ser totalizante, atribuindo um grau geral a toda a redação, de preferência par, correspondendo aos conceitos excelente, boa, média, fraca, muito fraca e nula. A cada ano, para cada proposta de redação, construímos um quadro para caracterizar os perfis de redação que justifiquem cada valor atribuído.
bem como possibilidades de combinação de critério. O que seriam esses critérios? O que seria essa combinação? São elementos que sempre vão ser analisados nas redações, sempre. Norma padrão, respeito ao tema que foi proposto pela banca, para saber se o aluno conseguiu compreender bem o que ela queria, o que a banca queria ou não, se ele tangenciou aquele tema. Os argumentos que foram utilizados, se foram argumentos pertinentes, se não foram, se o texto está entrosado, os mecanismos de coesão que foram utilizados, se eles foram pertinentes ou não. Então, tudo isso vai fazer parte do quadro de critérios de avaliação. Como que vai se dar essa pontuação? Aí a banca vai decidir no momento da correção daquele texto. Mas, geralmente, podem ser adotados 5 critérios, cada um valendo 2 pontos. E aí nós temos aqui, então, excelente, boa, média, fraca, muito fraca e nula. O que você vai precisar observar? Tudo isso que eu acabei de te dizer. O uso da norma padrão, ou seja, se você conseguiu escrever adequadamente, a pontuação estava certa, concordância verbal, regência, tudo isso entra em norma padrão. Os mecanismos de coesão e coerência, se você conseguiu utilizar um bom repertório lexical, o que significa? Se você evitou a repetição de palavras, se você fez referências adequadas, isso tudo entra aqui. Os conectivos, a contextualização que você utilizou, se ela foi pertinente, o encadeamento das ideias, se elas estão entrosadas ou se elas divergem e uma contrapõe a outra, isso também é outro ponto importante. E a reflexão que você propõe a partir do seu texto, principalmente na conclusão, observando se o seu título foi pertinente, se o seu título foi criativo, se é possível compreendê-lo, isso também é outro ponto importante. Tudo isso vai contribuir para uma redação nota 10. Todos esses critérios eles vão fazer parte, em algum grau, da avaliação do corretor. Não tem como fugir disso aqui, beleza? Seguindo, a redação nota 10, ela precisa ser completa. Não tem como ter um critério sim e outro não. Você precisa observar tudo aquilo. Prepare um checklist com itens que você deve sempre verificar no seu texto antes de finalizá-lo e transforme isso em hábito. Você pode utilizar isso aqui como um parâmetro do checklist. Olha, checklist é horrível, né? Checklist. Fica mais bonito, né? Você pode utilizar isso aqui como um parâmetro de checklist para... Olha, gente, me senti tão importante agora, aluna de inglês. Ó, você pode utilizar esses próprios elementos aqui para montar a sua lista. E sempre que terminar a redação, você dá um check. Ah, cumpri isso aqui. Deixa eu verificar esse outro ponto aqui. Cumpri também. Isso vai te ajudar a formar um hábito. Depois você já memoriza e internaliza esses critérios que vão fazer parte da sua lista. Isso vai ser automático na sua produção textual. Presta atenção numa coisa, vem aqui comigo. Transforme o estudo em hábito. Transforme o planejamento textual em hábito. E como que o hábito acontece na vida de uma pessoa? A partir da repetição e da consistência. Não é um dia fazer o planejamento e no outro não. É manter a frequência daquele planejamento, é manter a frequência da listagem. Se você faz uma semana, na outra não faz, aí volta, isso aí já vai, essa inconstância não vai transformar o conhecimento em hábito, beleza? Exemplo do checklist, até coloquei aqui. Coisas que você precisa sempre determinar no seu texto, verificar no seu texto depois que você o concluir. Olhar a ortografia, a pontuação. Se você diversificou os conectivos, imagina só, você quer apresentar ideias opostas. E aí você repete o mais, só o mais. Mais. Gente, poxa, porém, contudo, todavia, no entanto. Ou então fica utilizando e, porque o e é uma conjunção aditiva coringa. Aí tudo fica e. Poxa, além disso, bem como, ademais, outro sim.
Olha quantas ideias você pode utilizar. Professora, como que eu faço para memorizar tudo isso? Usa uma tabela de conectivo. Quem quiser essa tabela de conectivo, manda mensagem para mim aqui embaixo que eu envio. Manda mensagem para professora, eu quero a tabela de conectivo. Pode comentar aqui embaixo que eu envio para você e vou ficar muito feliz de fazer isso. Beleza? Então tá bom. Evitar a repetição de palavras. Outro ponto importantíssimo. Imagina um texto que repete a mesma palavra 500 vezes. Fica cansativo, fica maçante. Utilizar bons exemplos. O exemplo, ele é uma cerejinha no bolo. Porque imagina, você faz uma afirmação e traz um exemplo robusto, um exemplo histórico. Olha que legal. Se você fala de linguagem, como foi até no caso da redação anterior, que tinha muito essa questão da língua, de utilizar a língua para poder doutrinar uma sociedade, e aí você traz o exemplo histórico da língua portuguesa, que quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles chegaram, né, na nossa terra, eles foram construindo todo um processo para acabar com o tupi, acabar com as línguas indígenas. Olha isso, que bacana. Então você traz esse elemento, a catequização dos índios, que passa por esse processo também da linguagem, não só da religião, mas dos costumes, da cultura. Olha que exemplo bacana, um exemplo histórico e fortíssimo. Você pode mencionar também boas contextualizações. O que são essas contextualizações? Esse próprio exemplo de história é uma contextualização. Mas aí você pode trazer música, filme, documentário, obra literária. Isso também vai ser fundamental para o seu texto. E, como de praxe, agora é a sua vez. Eu espero que você esteja gostando deste conteúdo. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe um joinha para mim que eu vou ficar muito feliz. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, um abraço bem apertado. Até a próxima. Tchau, tchau.